Rima para que o apresente por até 25 minutos. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco o trabalho que nós fizemos aqui do EIA-RIMA, do Plano Urbanístico da Gleba 2, do Reserva Dom Pedro. Eu fui coordenador da equipe multidisciplinar que elaborou os estudos e vamos aqui abordar alguns aspectos que foram colocados, os principais, do EIA-RIMA. Bom, pequeno histórico de aprovação. O estudo começou em agosto de 2008. Em fevereiro de 2009, houve o protocolo do plano de trabalho aqui na CETESB. Em abril de 2009, fizemos uma apresentação aqui no CONSEMA, do plano de trabalho. Depois teve a publicação do termo de referência no Diário Oficial, em dezembro de 2009. Fizemos o protocolo do EIA-RIMA na Secretaria de Meio Ambiente de Campinas, solicitando o exame técnico municipal. Depois fizemos o protocolo do EIA-RIMA na CETESB, em setembro de 2010. Em dezembro de 2010, fizemos a apresentação no Comitê do PCJ. Em janeiro de 2012, recebemos um informe técnico com alguns questionamentos da CETESB acerca do empreendimento. Em março de 2012, fizemos o protocolo da revisão do projeto. Esse projeto passou por uma revisão, o projeto inicial que foi protocolado no EIA-RIMA, o projeto que está hoje recebendo aqui o parecer técnico da CETESB. Fizemos o protocolo do atendimento dessas informações técnicas em abril de 2012. No mesmo mês, fizemos a apresentação da audiência pública. Em maio de 2012, recebemos um segundo informe técnico da CETESB com alguns questionamentos. Respondemos esses questionamentos em julho de 2012. Em outubro de 2013, mais alguns questionamentos da CETESB. E atendimento desses questionamentos em março de 2014. Finalmente, hoje a apresentação aqui no CONSEMA para mais alguns esclarecimentos. Durante a aprovação do empreendimento, durante todo esse processo, muitas certidões e documentos foram juntados no processo. Gostaria de destacar o informe técnico da SANASA, a certidão do Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura, a certidão da CEPLAN com relação, da Prefeitura Municipal de Campinas com relação ao uso do solo, o ofício da Mata Santa Genebra, a carta da CPFL, a declaração da Secretaria de Meio Ambiente atendendo a resolução CONAMA 237 de 97, a manifestação da CEPLAN com relação às diretrizes macroviárias da região, a manifestação da CEPLAN com relação ao zoneamento da região, diretrizes ambientais emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente de Campinas, o parecer técnico do PCJ, da Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a manifestação do CONDEPAC, a outorga do DAE com relação aos pré-esbarramentos de controle de cheia e ao lançamento de efluente de esgoto tratado, mais uma certidão da Secretaria de Planejamento e, por fim, uma manifestação também do CONDEM. Bom, esta é a área de implantação do empreendimento, um total de 1.736.000 metros quadrados. Aqui a gente observa a rodovia Dom Pedro, a Avenida Guilherme de Campos já implantada, aqui a Unicamp, a PUC, o bairro Parque das Universidades, aqui tem o córrego, o Ribeirão das Pedras, e aqui a Mata Santa Genebrinha. Esse empreendimento, ele oferta um total de 56,34% da sua área para as áreas públicas, sendo que 35,59% dessas áreas são compostas de áreas verdes e sistemas de lazer. Durante a alteração do projeto, algumas modificações foram colocadas. Entre elas, o reflorestamento de 30 metros no entorno da Mata Santa Genebrinha, visando o aumento desse fragmento importante de vegetação. Outro aspecto importante foi a inserção dessa área institucional
no contexto do Parque Linear Ribeirão das Pedras, do trecho 2 desse Parque Linear Ribeirão das Pedras. E também a inserção desse fragmento de vegetação, no estágio inicial, nas áreas verdes do empreendimento. As áreas privadas, elas compõem 43,66% da área. São compostos por 80 lotes privados, de uso multifamiliar, comercial. Gostaria de destacar que ao longo aqui da Mata Santa Genebrinha, esses lotes são horizontais, e aqui também, ao lado do bairro do Parque das Universidades, também são horizontais. E aqui, caminhando aqui para o centro do eixo viário estrutural aqui do empreendimento, são lotes verticais, mas quando a gente fala vertical aqui em Barão Geraldo, é térreo mais 3 pavimentos, né? No máximo. Aqui mais uma vista aérea da Gleba 2, né? Aqui a gente vê o Shopping Dom Pedro, aqui a Unicamp, o Ribeirão das Pedras, desse lado. Um resumo do plano urbanístico ambiental: uma área total de 1.736.000 metros quadrados, áreas públicas 978.000 metros quadrados, áreas privadas 758.000 metros quadrados, e um comparativo do projeto inicial protocolado no IARIMA e o projeto que hoje está em vigor. Inicialmente existia uma previsão de uma população de 24.000 pessoas em 7.000 residências, e hoje a população esperada é de 15.250 pessoas em 5.000 residências. Houve uma redução, portanto, na alteração do projeto de 8.690 residentes e de 2.000 residências. E aí uma pergunta que fica: se 15.000 pessoas em Barão Geraldo, ao longo de um universo de ocupação de 15 anos, seria uma coisa exagerada ou não? Eu gostaria de chamar a atenção para esse quadro que mostra o crescimento demográfico de Barão Geraldo, do distrito de Barão Geraldo. Veja que, de acordo com as expectativas, nos próximos 15 anos, existe a expectativa de entrar em Barão Geraldo 20.000 novos residentes. Aliás, nos últimos 20 anos em Barão Geraldo, entraram 20.000 novas pessoas morando em Barão Geraldo, sem que houvesse qualquer tipo de contrapartida em eixo estrutural viário, em parques, em áreas verdes públicas, em áreas institucionais públicas. E é por isso que em Barão Geraldo existe a necessidade de áreas com infraestruturas urbanas adequadas, criação de novas áreas verdes públicas, disponibilidade de áreas para equipamentos e públicos comunitários, alternativas de acessos viários e novas áreas de comércio e serviço para atendimento desta população. Bom, e essa população, de fato, existe essa tendência de ocupação nessa ordem, conforme está previsto nesse quadro? Vejam, aqui está nessa foto, a gente vê aqui o perímetro urbano de Campinas, o empreendimento que se encontra aqui nesse vazio urbano, aqui já a Avenida Guilherme de Campos, em processo de implantação, já está hoje implantada. Barão Geraldo, a Unicamp, Barão Geraldo também, toda essa região aqui, a área urbana de Barão Geraldo, a Unicamp, o HC, o Ciatec, e toda essa região aqui não é passível de receber novas habitações. Essas áreas aqui, a Fazenda Argentina vai receber a implantação da expansão da Unicamp, assim como o Ciatec 2 vai se desenvolver nessa região. Ela já é hoje um polo atrativo de população muito grande e vai continuar nos próximos 15, 20 anos dessa forma. Então, a maneira mais racional de ofertar moradias para essa população que é atraída por esses polos geradores de tráfego é justamente nessa região. Por quê? Porque nesses últimos anos de expansão de Barão Geraldo, sempre ocorreu de forma a impactar a Estrada da Ródia, que é o eixo estrutural de Barão Geraldo.
e que hoje a gente vê que já existem grandes problemas nessa região. Fazendo a ocupação dessa forma, as pessoas entram e saem por aqui sem impactar essa região que já está bastante comprometida, esses viários que já estão bastante comprometidos. Essa é uma visão mais ampla de Campinas. Aqui a área do empreendimento. Esse aqui, ó, o anel viário sul, que está em fase de implantação, e com a sua implantação, novas dinâmicas de tráfego se estabelecerão, e muitas delas vão colaborar para aliviar um pouco aqui o que hoje existe de demanda de tráfego na rodovia Dom Pedro. Esse é a diretriz macroviária do Plano Diretor de Campinas. Eu gostaria de chamar a atenção para a Avenida Guilherme de Campos, que estava prevista e já está inclusive implantada, foi uma antecipação de implantação de uma diretriz viária para a ocupação dessa área. Essa diretriz que liga a Guilherme de Campos a rodovia Zeferino Vaz hoje, né? e que liga a Paulínia, que vai ficar parcialmente implantada, e também já a proposta da implantação das marginais da Dom Pedro, da rodovia Ademar de Barros e da rodovia Zeferino Vaz, que já estão também em implantação, sendo que aqui na Dom Pedro, na parte do empreendimento já está implantado. Aqui, essas diretrizes macroviárias apresentadas no empreendimento, na área de inserção do empreendimento. As marginais da Dom Pedro já estão implantadas aqui, já estão consolidadas nessa região. A Guilherme de Campos já está consolidada nessa região. E com a implantação do empreendimento, vai ser possível fazer uma interligação do Parque das Universidades a Guilherme de Campos, e futuramente, né, com a estrada aqui que leva a Paulínia. E também mais um acesso a Barão Geraldo, sem que haja necessariamente a obrigação de você passar por dentro da Unicamp para acessar Barão Geraldo, que é hoje uma situação que ocorre. As pessoas acabam usando a Guilherme de Campos, mas para acessar Barão Geraldo passam pelo acesso controlado da Unicamp. O IARIMA ele fez um estudo muito abrangente de tráfego, principalmente com enfoque na Avenida Guilherme de Campos e na rodovia Dom Pedro. Depois, se tiver oportunidade nas respostas, a gente poderia chamar aqui o especialista de tráfego para tratar disso, mas por si só esse tema já valeria uma apresentação ainda mais ampla do que 20 minutos, então não vou me atrever a tratar dos detalhes desses estudos, mas de alguma forma os números de viagens gerados pelo empreendimento, aqui no caso da Avenida Guilherme de Campos, acrescido do crescimento vegetativo de tráfego, não irá comprometer a capacidade viária dessa via. O estudo foi elaborado ainda considerando o projeto inicial do EIA, ou seja, com uma população residente 28% maior do atual projeto. Então hoje existe uma folga um pouco maior do que o estudo apresentou. E ainda existe a possibilidade de melhoria nas condições da via da Guilherme de Campos, com a semaforização, ampliação do número de faixas e acessos alternativos ao empreendimento, e a mudança da geometria de algumas rotatórias, como foi aqui apontado. No caso do relatório de impacto rodoviário da rodovia Dom Pedro, os acréscimos veiculares, os níveis de serviço mantêm-se em níveis aceitáveis do ponto de vista rodoviário, desde que implantadas algumas melhorias, no caso a implantação das marginais rodovia Dom Pedro no trecho do empreendimento. Esse estudo também foi considerado uma população inicial superior a que hoje está se colocando, existindo, portanto, uma folga, e as marginais das rodovias Dom Pedro já estão consolidadas. Bom, toda a concepção do projeto teve como uma cartilha, uma bíblia, né, as diretrizes do plano de gestão local, as diretrizes do plano gestal de Barão Geraldo, né? Então, quais os aspectos principais que foram atendidos? A baixa densidade de ocupação, as conexões viárias, a alta taxa de permeabilidade do solo, o reflorestamento ciliar e a implantação do Parque Linear Ribeirão das Pedras,
e a preservação da Mata Santa Genebrinha, formação de um parque público e ciclovias. Com relação à impermeabilização do solo, a gente sabe que em Barão Geraldo a gente tem alguns problemas de enchente, com chuvas, situações de chuvas intensas. Então, foi proposto 3 reservatórios de controle de cheia, 2 dentro da área do empreendimento e um aqui a montante do empreendimento ao lado do Shopping Dom Pedro. Esses reservatórios já foram outorgados pelo DAEE. E como que ele funciona? Qual é o resultado disso? Colocando um observador na Romeu Tortner, que é a primeira travessia do Ribeirão das Pedras, a jusante de toda a bacia aqui do Ribeirão das Pedras, né? Com uma chuva com um período de retorno de 100 anos e 2 horas de duração, que é uma chuva muito intensa, esse observador vai repassar por ele aqui uma vazão de 65 metros cúbicos por segundo. Com a impermeabilização do empreendimento esperada, existe uma elevação dessa vazão para 72 metros cúbicos por segundo. Com a implantação dessas bacias de controle de cheia, essa vazão máxima para esse mesmo evento fica a 40 metros cúbicos por segundo no máximo. Isso significa que não só existe a mitigação da impermeabilização do solo, como existe a colaboração na resolução dos problemas de enchentes de Barão Geraldo. Além disso, existe uma alta permeabilidade do solo. 49% da área vai ser permeável do empreendimento, da área total do empreendimento. 35% pela composição das áreas verdes e sistemas de lazer. 4% calçadas, gramadas e arborizadas. 20% em cada lote, que é a taxa mínima de permeabilidade exigida. Além disso, será estimulado, né, que haja a inserção de tanques de reuso de água e de infiltração, para que haja produção de água, ou seja, o reabastecimento dos lençóis freáticos. Aqui uma visão aérea da Mata Santa Genebrinha, que vai receber aqui uma faixa de 30 metros de acréscimo, né, ao longo da mata. A Mata Santa Genebrinha tem 17,9 hectares, mas o empreendimento apresenta um total de 42,77 hectares de fragmentos de vegetação. A necessidade de supressão total é de 1,38 hectares, unicamente por conta da implantação de infraestrutura de galerias de águas pluviais e da adequação dos barramentos de controle de cheia, além também de uma passagenzinha da ciclovia. Um dos maiores benefícios que esse empreendimento vai trazer a Barão Geraldo é o trecho 2 do Parque Linear Ribeirão das Pedras. Aqui se encontra o trecho 1, que foi implantado pelo Shopping Dom Pedro, né, já com a existência de ciclovias. Aqui Barão Geraldo também já existe um amplo sistema de ciclovias. E essas ciclovias estão desconectadas. Com a implantação do parque, vai haver a conexão dessa ciclovia passando por baixo da rodovia Dom Pedro, por uma passagem que antigamente era feita para interligar as propriedades rurais. Com isso, vai existir a possibilidade de interligar Barão Geraldo a Campinas, por meio de ciclovias, o que hoje não existe. As pessoas que vão de Campinas a Barão Geraldo, a Unicamp de bicicleta, elas precisam se aventurar aqui no Tapetão, no acostamento da Tapetão. Então, esse é um grande benefício que está sendo trazido. Além disso, esse parque linear ele é um parque multifuncional, ele atua em várias vertentes. Além da questão da ciclovia, ele também vai ser um abrigo de fauna, por manter toda essa parte da mata preservada. Todas as APPs serão reflorestadas e os fragmentos de vegetação existentes serão enriquecidos. Existe nele o controle de drenagem urbana, com os barramentos de controle de cheia, representando, portanto, um benefício para toda a Barão Geraldo. A estimativa de reflorestamento para a área verde e sistemas de lazer
serão inseridos 18.618 mudas. E para os passeios públicos, arborização, mais 1.437 mudas, sendo um total de reflorestamento de 20.055 mudas. O Parque Linear de Ribeirão das Pedras também vai apresentar uma série de praças com equipamentos de sistemas de lazer, praças para ginástica, áreas de paisagismo temáticos, que relembre aqui a época do café, que essa região foi uma região produtora de café, praças contemplativas, para que atraia a população, para que a população efetivamente tome conta desse importante espaço verde público. Na fauna, existe a proposta de um cercamento para que haja segregação entre a fauna silvestre e a fauna doméstica. Essa interação entre fauna silvestre e doméstica ela não é saudável. Vão existir também as passagens de fauna, visando a conectividade desses fragmentos. Irão existir os plantios de espécies atrativas da fauna silvestre e as sinalizações de advertência para a população. O abastecimento de água, a demanda estimada é de 51 litros por segundo e vai ser atendido pela Sanasa. Esse atendimento vai se dar pelo novo CDR da PUC ou, caso ele não estiver pronto na época da implantação do empreendimento, pela subedutora de Barão Geraldo temporariamente. O esgotamento sanitário vai ser tratado por uma ETE própria de alta eficiência. E os resíduos sólidos, nós temos já a certidão do Departamento de Limpeza Urbana, mas em todas as fases do empreendimento vão ser, através de educação ambiental e de programas, fomentado o princípio da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos. O custo de implantação do empreendimento é estimado em R$ 34.216.000 e a compensação será de 0,5%. No IARIMA, nós estamos solicitando que esse investimento seja feito no Refúgio da Vida Silvestre, Quilombo Santa Genebra, que já foi criado. No entanto, quem define isso é a Câmara de Compensação. Não cabe a nós essa definição final, mas a gente fez uma sugestão. O cronograma de implantação do empreendimento é de 18 meses, num total de 2 fases. Então, 18 meses, depois mais 18 meses. A proteção dos recursos naturais, ela será feita por um amplo programa de controle de obras. Entre esses, eu gostaria de citar o controle de processos erosivos e assoreamentos, o gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil e o monitoramento da qualidade de água. Esses processos são feitos por vistorias sistemáticas, onde existem os checklists com as conformidades e não conformidades para que o empreendedor, a pessoa responsável pela execução das obras, se adequem às exigências ambientais do empreendimento. Existe também um programa de orientação ambiental das equipes de implantação das obras, onde serão abordados aspectos referentes aos impactos ambientais decorrentes da obra, a legislação ambiental, cuidados com a fauna e com a flora, destinação dos resíduos, prevenção contra o controle de erosão e poluição. Também está previsto um programa de educação ambiental para a comunidade moradora, que aborda temas como o uso racional da água, o paisagismo ecológico, a moradia sustentável, resíduos domiciliares, a reciclagem de resíduos domiciliares, prevenção ambiental e incentivo às práticas saudáveis de deslocamento no bairro, como a pé ou de bicicletas. Aqui o bairro tem esse conceito. E as considerações finais. A conveniência, os centros comerciais dos residentes estão próximos às residências, incentivo o deslocamento a pé. Foi planejado para ofertar trabalho, educação e serviços no mesmo bairro, minimizando os deslocamentos nas vias fora do bairro. Uma oferta de ciclovias e ciclofaixas, incentivando o uso de veículos não motorizados, da bicicleta. Vai atender a uma demanda de moradia necessária para a ampliação da Unicamp e do Ciatec, que sem essa alternativa vai incrementar o movimento pendular que existe hoje, né,
entre Campinas e essa região de Barão Geraldo e a própria região metropolitana e essa região de Barão Geraldo. Configurará em um bairro de uso misto, ofertando, além de habitação, comércio, centros empresariais, geradores de emprego e atividades de entretenimento da população local e do entorno, sendo que a implementação será gradual e se dará ao longo de aproximadamente 15 anos. É a ocupação de um vazio urbano, doação de áreas institucionais para demandas da comunidade, vai exatamente ao encontro do previsto no Plano Diretor de Campinas e no Plano Local de Gestão de Barão Geraldo, prevê a implantação do Parque Linear Ribeirão das Pedras. E outro detalhe é que o que está sendo aprovado aqui é a infraestrutura urbana. Depois, cada empreendimento que será implantado em cada uma das quadras passará por um licenciamento municipal específico. E contempla toda a infraestrutura urbana necessária: rede de água, esgoto, tratamento de esgoto, reservatório de controle de cheia, energia elétrica, drenagem, permitida a ocupação de forma racional, equilibrada e, principalmente, garantida a preservação ambiental e a manutenção da qualidade de vida da região. Portanto, no nosso estudo conclui pela viabilidade ambiental do empreendimento. Bom, a apresentação era essa. Exposição. Obrigado.